Nesse vídeo nós vamos ver a importância da tesouraria do caixa de uma empresa. Quanto mais dinheiro uma empresa tem guardado de lado, melhor ela vai poder concorrer no mercado, inovar e investir em si mesma. Meu nome é Michael Ravaneda, eu sou analista financeiro certificado pela Sociedade Francesa de Analistas Financeiros e nesse vídeo, com agradecimento a Tiba Invest, a gente vai aprender a como selecionar as melhores empresas baseado no caixa que elas têm disponível, um indicador muito importante para os investimentos de longo prazo. Lembrando que os investimentos que a gente faz para se tornar parceiro de boas empresas por longo prazo, para ganhar tanto renda passiva quanto ganhar com a valorização dela, depende de uma ferramenta que a gente usa para fazer análise das empresas, é a análise fundamentalista. Essa análise fundamentalista vai usar os fundamentos de uma empresa, rentabilidade, receita, lucro, valorização, todas essas informações para a gente poder comparar empresas do mesmo setor e chegar à conclusão de qual é a melhor para que a gente possa fazer um investimento. Existem vários tipos de indicadores, indicadores de valorização, de rentabilidade, de dívida, e esse indicador que eu vou mostrar para vocês aqui hoje é um indicador de valorização. Ele nos permite comparar empresas e ver qual empresa ela gera mais riqueza ou consegue ter mais tesouraria comparado ao seu valor de mercado. Imagine que você compra uma empresa que já tem tesouraria, já tem um caixa grande comparado a outras empresas. Nesse caso, você tem uma vantagem de mercado comparada a todas as outras empresas do setor. Esse indicador, a gente chama ele de preço sobre cash flow, ou seja, quanto a empresa vale no mercado, qual o preço dela, comparado à sua tesouraria, comparado ao seu caixa. Cash flow é a palavra em inglês que a gente usa para caixa. E normalmente no mundo inteiro vai ser essa palavra base que a gente vai usar para comparar empresas comparando o caixa delas. Mas não esqueça, você não precisa saber como calcula, você não precisa saber como ir lá no documento financeiro da empresa tirar essa informação. Os sites financeiros, como a Tiba Invest, que está patrocinando aqui esse vídeo, ela mostra essas informações financeiras das empresas para vocês. Tudo que você tem que fazer é saber interpretar essas informações. Então, para que a gente fique em fase aqui, cada vez que eu falar a palavra cash flow, você tem que guardar na cabeça que é o caixa disponível da empresa. Eu vou mostrar para vocês, só para dar um exemplo, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, quais são as empresas que têm mais caixa nesse momento? Se a gente pegar essas 500 maiores empresas dos Estados Unidos e somasse todo o dinheiro que elas têm guardado em caixa, quem teria a maior proporção de dinheiro? Na imagem você está vendo aqui agora que a Apple ganha com 6,3% de todo o caixa dentro das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, a Google em segundo com 5,7% desse dinheiro do caixa, a Microsoft 4,6%, a United Health 3,5% e a ExxonMobil 2,6%. Empresas gigantes que têm bastante caixa. Bom, e para que serve o caixa de uma empresa cotada na Bolsa de Valores? É só você pensar em uma empresa comum, que nem mesmo é cotada na Bolsa de Valores. A padaria, o mercado. Quanto mais dinheiro essa empresa ela tem no caixa, mais ela vai ter uma força financeira. Fica mais fácil ela negociar com os fornecedores, fica mais fácil ela inovar, mas antes de tudo, isso mostra uma força da empresa de gerar riqueza, conseguir guardar e deixar esse dinheiro disponível até para períodos difíceis que podem acontecer na macroeconomia. Um outro fator extremamente importante é a expansão. Imagine uma empresa que pode se expandir para outros estados, outros países ou continentes. Sem dinheiro disponível vai ser muito difícil fazer uma expansão. Ela teria que se endividar ou achar novos sócios para poder expandir. Tendo um caixa generoso, ela consegue se expandir de maneira muito mais fácil, então ter um crescimento muito maior também. Um outro fator é a flexibilidade. Imagina uma empresa que tem 2 ou 3 produtos e ela descobre que um terceiro produto começa a ser mais lucrativo. Ela pode mudar a cadeia de produção dela, focar num terceiro produto, porque ela tem caixa suficiente para ter essa flexibilidade. Parar com um produto, começar outro, fazer uma nova instalação. Isso é muito importante, principalmente quando a gente vai comparar duas empresas concorrentes. Um outro fator positivo de ter caixa suficiente para uma empresa também é o risco controlado das dívidas. Toda empresa vai ter um certo nível de dívida. Muitas vezes vale a pena para uma empresa ter um certo nível de dívida, mesmo que ela tenha dinheiro suficiente para pagar toda a dívida de uma vez, ela prefere ficar ganhando mais com a venda de produtos e serviços ligados à atividade da empresa. Logo, o fornecedor também fica tranquilo de vender produtos e esperar receber esse dinheiro de uma empresa que tem um risco controlado e tem caixa suficiente. Tudo isso passa muita segurança para os fornecedores, para o mercado de capitais, os investidores de maneira geral e também para os funcionários da empresa. Bom, e finalmente podemos falar de inovação. Todo o dinheiro que é reinvestido ou investido em pesquisa e desenvolvimento sai do caixa da empresa. Então, se a empresa não tem caixa, dificilmente terá inovação. Empresas de tecnologia dependem muito desse reinvestimento para se darem bem e conseguirem ganhar espaço no mercado. Bom, vou mostrar na tela para vocês agora qual é a fórmula que a gente usa para calcular então esse indicador e eu vou ensinar vocês o mais importante desse vídeo, como interpretar esse indicador. Bom, a gente vai sempre dividir o preço da ação
pela tesouraria disponível. Ou seja, a gente vai dividir quanto a empresa vale no mercado, somando todas as ações dela, dividido por quanto ela tem em caixa. Vamos supor uma empresa que vale 250 milhões na bolsa de valores e ela tem 25 milhões em caixa. Ou seja, 250 dividido por 25, a gente encontra o valor 10. Significa que o valor de mercado dela, se um bilionário quiser comprar ela, ou mesmo a gente como investidor vai comprar uma ação, a gente está comprando uma ação, o preço dessa ação vale 10 vezes o caixa da empresa. Aí você pode se perguntar, mas Michel, esse valor é bom ou ruim? Normalmente as empresas têm um valor maior ou menor? A resposta que eu dou para vocês é que normalmente uma empresa que tem esse indicador abaixo de 14 é interessante, é melhor que a média do mercado. Imagina então uma empresa que tem esse indicador 14. Significa que ela vale, o valor de mercado dessa empresa, para ela poder ser comprada por alguém, é 14 vezes superior à sua tesouraria, a seu caixa. Se esse valor vai diminuindo para 11, 10, 9, 8, 5, significa o quê? Que a empresa vale 5 vezes mais que seu caixa. Veja que conforme esse valor vai diminuindo, significa que o caixa está aumentando comparado ao valor da empresa. Uma empresa de 100 milhões que tem 10 milhões de caixa, 100 dividido por 10 dá 10. Uma empresa de 100 milhões que tem 50 milhões de caixa, 100 dividido por 50 dá 2. Então, quanto menor esse número do indicador, significa que o caixa é maior. Valores abaixo de 14 mostram então que uma empresa tem uma situação de caixa bem favorável. Para compreender melhor esse indicador em termos de porcentagem, basta pegar o número 1 e dividir por esse resultado do preço sobre a tesouraria da empresa, do preço sobre o cash flow. Então, por exemplo, com o exemplo que eu dei para vocês de 14, se a gente dividir 1 por 14, a gente vai encontrar, vocês estão vendo na minha tela, 0,071, que é 7,1%. Então significa que comparado ao valor de mercado da empresa, ela tem 7,1% desse valor em formato de caixa. O que significa então? Para o valor de 14, que eu já dei exemplo para vocês, significa que a empresa tem um valor de mercado 14 vezes maior que o caixa dela, e também significa que, comparado ao valor de mercado da empresa, o caixa vale 7,1% desse valor. Se a empresa vale então 100 milhões na bolsa de valores, 7,1 significa que ela tem 7,1 milhões de caixa. Assim fica mais fácil entender também se você prefere olhar em porcentagem. Como eu falei, não precisa saber calcular, você precisa saber interpretar. A partir de hoje, se você vê uma empresa com esse indicador preço sobre caixa com valor de 14 para baixo, você sabe que é positivo. Se você quiser transformar em porcentagem, basta pegar o número 1 e dividir por esse resultado do indicador. Assim você vai encontrar esse valor em porcentagem. No site da Tiba Invest você pode procurar todas as empresas dos Estados Unidos, do Brasil, da Europa e procurar os indicadores de análise fundamentalista. Todos os indicadores estão lá já sendo mostrados para vocês não precisam calcular. E melhor que isso, você ainda consegue filtrar as melhores ações do mercado, as empresas que são mais rentáveis, têm menos dívidas, que têm mais caixa. Assim a gente consegue filtrar no meio de 10 mil empresas ou mais disponíveis no mercado, quais são as melhores, que têm os melhores indicadores. E são essas empresas que gostaríamos de ser investidor de longo prazo. O link para você entrar na Tiba que está aqui na descrição desse vídeo, o link também da minha consultoria de investimento de longo prazo, o Renda Gringa, também está no link da descrição. Se você quiser tirar alguma dúvida, é só mandar mensagem pra gente aqui nesse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo com um novo indicador.